Os irmãos abrem suas Bíblias em Atos capítulo 27. Esse é um texto que eu gosto muito, dos meus prediletos no livro de Atos dos Apóstolos. Já preguei, inclusive, uma ou duas mensagens aqui na igreja sobre este texto. Mensagens com temáticas diferentes, o texto mesmo, mas em foques diferentes. Nas férias, eu estive em algumas igrejas e em uma das igrejas que eu estive, eu ouvi uma mensagem sobre esse texto. E Deus falou muito ao meu coração através daquela mensagem. Eu não vou aqui pregar a mensagem que eu ouvi, mas eu vou pregar aquilo que Deus falou no meu coração. E eu creio que pode falar também ao seu coração. Experiências de um servo de Deus em meio à crise. Provérbios 27, de 1 a 26. Ficou resolvido que devíamos embarcar para a Itália. Então pegaram Paulo e os outros presos a Júlio, um oficial romano que era do batalhão chamado Batalhão do Imperador. Nós embarcamos num navio da cidade de Adramítio, que estava pronto para navegar para os portos da província da Ásia. E assim começamos a viagem. Aristarco, um macedônio da cidade da Tessalônica, estava conosco. No dia seguinte chegamos ao porto de Sidom. Júlio tratava Paulo com bondade e deu licença para ir ver os seus amigos e receber deles o que precisava. Depois de sairmos de Sidom, navegamos ao norte da ilha de Chipre a fim de evitar os ventos que estavam soprando contra nós. Atravessamos o mar em frente ao litoral da região da Cilícia e província da Panfilha e chegamos a Mirra, uma cidade da província da Lícia. Ali o oficial romano encontrou um navio da cidade de Alexandria que ia para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegamos bem devagar, vários dias e com grande dificuldade, chegando em frente da cidade de Cnidro. Como o vento não nos deixava continuar naquela direção, passamos pelo cabo Salmona da ilha de Creta e seguimos pelo lado sul daquela ilha, o qual é protegido dos ventos. Assim fomos navegando bem perto do litoral e ainda com dificuldade chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou: homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com sua carga, mas também haverá perdas de vidas. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. O porto não era bom para passar o inverno, por isso a maioria achava que devíamos sair dali e tentar chegar a Fênix. Essa cidade é um porto de Creta que tem um lado para o sudoeste e outro para o noroeste. E eles achavam que poderíamos passar o inverno ali. Começou a soprar o vento do sul, ou melhor, começou a soprar do sul um vento fraco. E por isso eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Levantamos âncora e fomos navegando o mais perto possível do litoral de Creta. Mas de repente um vento muito forte, chamado Nordeste, veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Para escaparmos do vento, passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Calda. Ali, com muita dificuldade, conseguimos recolher o bote do navio. Os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e amarraram o casco do navio com cordas grossas. Estavam com medo de que o navio fosse arrastado para os bancos de areia que ficam perto do litoral da ilha. Então desceram as velas e deixaram que o barco fosse levado pelo vento. E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte começaram a jogar as cargas no mar. E no outro dia os marinheiros com as próprias mãos jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Durante muitos dias não pudemos ver o sol nem as estrelas e o vento continuava soprando forte. Finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. E assim não teríamos tido toda esta perda e este prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio.
Digo isso porque na noite passada, um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo, você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que Ele disse. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha. Destaca o verso 23. Por isso, ou melhor, digo isso porque na noite passada, um anjo do Senhor, a quem pertenço e sirvo, apareceu a mim. Meus irmãos, a previsão que estão fazendo para o ano de 2015 é de que este ano vai ser um ano muito difícil. Não são os gurus que estão fazendo essa previsão, nem os pais de santo. São os historiadores, os economistas, os sociólogos, os cientistas políticos. Com os últimos acontecimentos na França, no Iraque, na Nigéria, no Níger, no Sudão, na Índia, no Paquistão, na Indonésia e também no Brasil, não é muito difícil chegar a esta mesma conclusão. 2015 promete ser um ano muito difícil. Até água e luz, dizem, e energia elétrica, dizem que vai faltar em nosso país este ano. Já está faltando, inclusive, né? No meio, meus irmãos, de todos esses problemas, de todas essas situações, de todos esses lugares do mundo, há irmãos nossos que estão enfrentando esses problemas. Esses problemas não estão atingindo apenas os não crentes, os não cristãos. Os cristãos estão sofrendo esses problemas juntamente com os não cristãos. E mais, em alguns lugares, os problemas que estão acontecendo aos cristãos exatamente pelo fato de serem cristãos. Eu me refiro à crise entre muçulmanos e cristãos no Oriente Médio. Portanto, no meio destes problemas, vemos irmãos em Cristo que estão em sofrimento, sofrendo perseguições, alguns problemas de saúde, outros crises financeiras, alguns graves crises familiares, pais que estão perdendo seus filhos para o mundo que os está engolindo a juventude com toda a avidez, meninas cristãs que estão sendo vendidas como escravas sexuais em países do Oriente Médio e da África. Percebemos assim que problemas advêm sobre ímpios e sobre crentes. Todos estão sujeitos aos problemas e às crises. O que é interessante em tudo isso é que a realidade do que temos passado e porventura iremos passar daqui para frente nos mostra finalmente a falácia da teologia da libertação, ou melhor, da teologia da prosperidade, a teologia que prega de que crentes fiéis não sofrem, crentes fiéis não adoecem, não têm crises financeiras, não morrem de forma agonizante e sofrida, estão morrendo, estão sofrendo, estão passando por todas estas situações. Entretanto, meus irmãos, a mensagem que eu trago aos irmãos nesta noite tem por finalidade mostrar a vocês que em meio às crises que nós enfrentamos, sejam elas quais forem, Deus está sempre conosco. Deus não nos abandona, não nos desampara, Ele age em nosso favor, Ele fala conosco, Ele nos orienta em meio à crise e muitas vezes nos livra, se assim for a sua vontade. É importante entender que há aí uma condicional, sim. Às vezes não é a vontade de Deus nos livrar do mal, mas nos livrar no mal. No texto, Paulo está preso. Ele foi preso por servir a Cristo e pregar o Evangelho no mundo judaico e também no mundo pagão. Ele então, como cidadão romano, apela para a lei existente dentro do Império Romano, para que fosse julgado não pela lei judaica, não pelo povo judeu, e sim pela lei romana. Ele viaja então para Roma para que venha a ser julgado pelas leis romanas e por um grupo de pessoas que pudessem conduzir e exercer a justiça segundo a lei romana preconizada. Ele vai de barco para Roma, e essa viagem provavelmente foi feita entre os meses de março e setembro,
uma época que se prepara para o inverno, um tempo difícil para a navegação no mar Mediterrâneo. E é por isso que a viagem, portanto, foi difícil, marcada por vários problemas e por muitos sofrimentos para Paulo e todos que estavam com ele. Precisamos entender, meus irmãos, que um servo de Deus pode enfrentar tempestades na vida. Paulo as enfrentou. Há inúmeros outros exemplos no Novo Testamento e no Antigo Testamento de que homens e mulheres fiéis ao Senhor passaram por grandes dificuldades. Não é porque eram pecadores ou porque eram injustos que as enfrentaram, mas enfrentaram essas dificuldades como decorrência de decisões, como fruto das situações da própria vida e, acima de tudo, como um direcionamento de Deus sobre suas vidas. Elias é um bom exemplo disso, um homem fiel, corajoso, que enfrentou 400 profetas, teve coragem de orar, pedindo a ação de Deus, para se revelar e se manifestar ao povo de Israel, mas que posteriormente teve que fugir daquela mulher maligna chamada Jezabel. Jonas, o profeta, é um outro exemplo, sofreu por causa das decisões erradas que tomou, por causa da sua desobediência, mas era um servo de Deus, um homem que temia ao Senhor, e que em inúmeros momentos conseguiu ver a mão de Deus em tudo o que acontecia em sua vida. A verdade, meus irmãos, é que temos e teremos dificuldades ao longo da nossa jornada neste mundo. Seja quando estivermos andando em obediência ou quando estivermos andando em desobediência para com o nosso Deus. Mas, segundo o texto, algumas situações podem acontecer com os servos de Deus para ajudá-los quando estiverem enfrentando problemas ou no meio de uma grave crise em sua vida. A primeira delas é que o servo de Deus pode receber a orientação de Deus necessária para o seu viver em meio àquela situação adversa. Versos 9 e 10 dizem: ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou: homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grande prejuízo, não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perdas de vidas. Depois Paulo diz, os versos 21 a 25, fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta, e assim não teríamos tido esta perda e este prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada um anjo do Senhor, um anjo de Deus a quem pertenço e sirvo, apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo, você precisa ir até a presença do imperador, e Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus, e estou certo de que Ele vai fazer o que Ele diz. Meus irmãos, Deus fala conosco. Deus fala conosco no nosso dia a dia. Deus fala conosco quando tudo vai bem. Deus fala conosco quando enfrentamos adversidades. Deus fala através da sua palavra. Deus usa pessoas para nos trazer orientações. Deus fala através das circunstâncias e situações que nós estamos enfrentando na vida. Ele fala quando Ele tem algo a dizer. Quando Ele não tem a dizer, Ele não vai falar. Mas se Ele tem algo a dizer, Ele vai arranjar uma forma para nos falar. Deus falou através até de uma mula. Deus arranjará meios para nos trazer orientações em meio às situações adversas. Quando Deus fala, Ele nos orienta, Ele nos traz direção, e assim podemos nos situar em meio à crise, podemos tomar decisões, podemos também contribuir com as pessoas em meio à crise que se estabelece no meio de uma comunidade. Percebam que no início da viagem logo, Paulo falou aos tripulantes do barco que aquela viagem seria difícil. E depois, um pouco mais à frente, quando a crise se estabeleceu, ele disse: vocês deveriam ter me ouvido. Vocês deveriam ter me ouvido. Porque eu disse a vocês
iria acontecer. Paulo avisou que haveria dificuldades naquela viagem. Deus o havia avisado através de um mensageiro. É isso que quer dizer a expressão anjo ou ângelos. Mas eles não deram ouvidos. Por causa disso, meus irmãos, se deram mal. Se tivessem ouvido, talvez o mal não tivesse acontecido a eles naquela viagem. Precisamos estar atentos, irmãos, ao que Deus quer nos dizer, para que nós não tomemos decisões erradas, para sabermos nos conduzir na nossa jornada aqui no nosso dia a dia, e para ajudarmos as outras pessoas a enfrentarem as suas lutas e as suas dificuldades. Dizem que certa vez Billy Graham foi à Holanda e ao visitar aquele país ele queria muito conhecer os moinhos de vento, que são uma marca registrada no país, fazem parte do cartão postal da Holanda. E ele então foi conhecer ali na região dos Países Baixos, aquele lugar alagadiço, como é que funcionavam aqueles moinhos. E ele percebeu então que o moinho era feito de tal forma em que havia algo nele que movimentava sempre que o vento soprava, fosse a direção que o vento tivesse. Não havia importância da direção. Se soprava do norte, do sul, do leste, do oeste, aquele moinho então ele girava de tal forma que ele pegava o vento de frente. E ele então, Billy Graham, ele aplica isso às nossas vidas quando nos diz que os moinhos não são estáticos. Nós também não podemos ser estáticos. Nós temos que nos adaptar à força do vento. Nós temos que nos deixar conduzir de acordo com o vento. É preciso que o nosso movimento possa se adaptar ao movimento dos ventos. E aqui nós pensamos no vento como o pneuma, como o Espírito Santo. Deus nos fala através da sua palavra, mediante a ação do seu Espírito, mas é preciso que nós nos adaptemos ao que Deus quer nos falar, para que possamos entender a mensagem que Ele tem para as nossas vidas. Assim, portanto, precisa ser conosco. Precisamos nos adaptar para ouvir melhor o Espírito de Deus, nos colocarmos no lugar certo, na situação adequada, receber a mensagem da parte de Deus, receber orientação para nos orientarmos e orientarmos os demais. Às vezes estamos vivendo situações inadequadas na nossa vida, que impedem de ouvirmos a voz do vento. Precisamos estar atentos. Deus quer falar conosco. E Deus se utiliza de inúmeros recursos para falar conosco. C.S. Lewis certa vez disse que quando Deus utiliza de todos os recursos para nos falar, e nós não entendemos a sua voz e a sua mensagem, Deus vai se utilizar do sofrimento para nos falar. Porque o sofrimento, segundo C.S. Lewis, ele é o grito de Deus, nos alertando, nos orientando, para que nós possamos endireitar os nossos caminhos segundo a vontade do Senhor. A segunda situação que eu observo nesse texto, posso perceber, e que nos ajuda a enfrentarmos as adversidades, é que o servo de Deus pode encontrar conforto em Deus em meio à crise. Primeiro ele encontra a orientação, a palavra de Deus, a direção de Deus, que vai nortear a sua vida. Mas depois ele encontra, junto com essa orientação, ele vai encontrar conforto. Aquela palavra que fala ao seu coração de tal forma que ele vai mudar a sua condução diante das circunstâncias da vida. Diz o texto nos versos 23 a 25: digo isso porque na noite passada o anjo de Deus, a quem pertence e sirvo, apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que Ele disse. Em meio à nossa dor, aos nossos problemas e às nossas crises, Deus nos fala, e quando Ele fala, Ele traz conforto à nossa vida. Ele traz coragem, traz esperança ao nosso coração. Foi assim com Paulo. Paulo recebeu conforto através da mensagem que aquele anjo trouxe a ele. Segurança, certeza, sentido.
força, coragem para que ele pudesse continuar em frente servindo a Deus. Percebam, meus irmãos, que Paulo não é possuidor de Deus. Ele diz isso no texto de forma bastante clara. Pelo contrário, ele diz: Deus é aquele que o possui. Eu acho que nós vivemos num tempo em que muitas vezes temos visto as pessoas fazendo um pouco de confusão em relação a isso, afirmando muitas vezes sobre o meu Deus como se esse Deus fosse meu e me pertencesse. Mas não, nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, Ele é o Senhor da nossa vida. Tudo que somos, tudo que temos pertence a esse Deus. E isso é muito importante, meus irmãos, porque a partir do momento em que Paulo compreende que Ele é de Deus, isso significa que tudo aquilo que ele estava passando diz respeito a Deus, diz respeito à vontade de Deus. E Deus, ele tem então uma preocupação em relação àquela situação. As perdas de Paulo se tornam problemas para Deus. Essa é a fé que nos torna vencedores em meio à crise, às lutas da vida. Os problemas que enfrentamos, cumprindo a vontade de Deus, se tornam problemas de Deus. E Deus quer resolver esses problemas. Deus quer agir de tal forma que essas situações sejam mudadas, para que o seu propósito seja cumprido, para que a sua vontade seja cumprida. Então, se a vontade de Deus, por exemplo, que a sua família esteja bem, é preciso que você entenda que este é um problema que diz respeito a Deus e à vontade de Deus. Deus quer que a sua vida familiar seja transformada, seja consertada, seja endireitada, de tal forma que a sua família possa cumprir o projeto de Deus. O mesmo acontece com a igreja do Senhor. Deus vai remover pessoas, Deus vai colocar novas pessoas, Deus vai agir de tal forma que o propósito dele seja cumprido. Porque a vontade de Deus, meus irmãos, é soberana. Isso não depende de mim e de você. Deus vai cumprir os seus propósitos, independentemente de nós. Ele vai agir de tal forma que essas situações sejam revertidas e a sua vontade se estabeleça. Era preciso que Paulo chegasse a Roma e pregasse o Evangelho naquele lugar. Tudo poderia acontecer, mas o propósito de Deus iria se cumprir. E se cumpriu. O barco naufragou. Eles tiveram que nadar até a ilha. Na ilha, Paulo foi picado por uma cobra. Mas o propósito de Deus se cumpriu. Os nossos problemas se tornam problemas que interessam a Deus. Deus quer nos ajudar a reverter determinados quadros que têm se abatido sobre a nossa vida. A nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, a nossa vida eclesiástica. Em meio aos problemas, o que nos torna, portanto, vencedores é o fato de pertencermos ao Senhor. Não são nossos dotes e capacidades que revertem determinadas situações, nem a nossa inteligência e perspicácia, nem a nossa malícia, mas é o poder de Deus que opera através de nós, irmãos. Às vezes sentimos que passamos por problemas sozinhos. Parece que olhamos para o lado e não há ninguém. Mas nós não estamos sós. Deus está conosco. Nossas potencialidades podem não fazer diferença alguma, mas quando elas se esgotam, é que Deus manifesta o seu poder em nossa vida. Quando reconhecemos a nossa limitação, o exercício daquilo que Deus quer fazer, Deus há de agir de tal forma que o seu projeto, a sua vontade, possa ser realizado. É aí então que Deus se levanta em nosso favor. Como disse Paulo, porque quando sou fraco é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Paulo, portanto, encontrou forças, conforto e coragem em meio àquela situação adversa. A terceira situação que eu aprendo
tiro lição para a minha vida desse texto, é que o servo de Deus pode receber de Deus a tarefa de zelar pelos outros que estão com ele em uma crise. Diz o verso 33 a 37, na madrugada Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa e disse: já faz 14 dias que vocês estão esperando e durante esse tempo não comeram nada. Agora comam alguma coisa, por favor. Vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo, pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. Em seguida Paulo pegou o pão, deu graças a Deus diante de todos, depois partiu o pão e começou a comer. Então eles ficaram com mais coragem e também comeram. No navio éramos ao todo 276 pessoas. Em meio aos nossos problemas, nós normalmente focamos na nossa dor pessoal, nas nossas perdas pessoais, na nossa dignidade que não foi respeitada como nós achamos que deveria ser. Focamos em nós, ficamos com pena de nós mesmos, sentimos ódio daqueles que produziram a dor na nossa vida. Essa é a forma natural, comum de nós reagirmos aos problemas. Mas quando isso acontece conosco, nós perdemos o foco. Precisamos, ao contrário, focar em Deus em meio às crises. Ao mesmo tempo, focar nas pessoas, em suas necessidades, focar na missão que precisa ser cumprida. Há algo a cumprir e é preciso seguir em frente para que a missão seja cumprida. Paulo tinha essa compreensão, sabia que precisava chegar a Roma, precisava pregar o Evangelho naquela cidade. Deus iria cumprir a sua promessa. Ele tinha certeza disso. Por isso ele segue em frente. Por isso ele encontrou apoio nas promessas de Deus e foi firme na sua fé. Os problemas aconteceram, como eu disse, o barco naufragou, tiveram que sair do barco, tiveram que nadar, mas a vontade de Deus prevaleceu. Precisamos crer, meus irmãos, que Deus está presente todos os dias na nossa vida, na bonança e na tempestade, quando tudo vai bem e quando há perdas, quando estamos tendo conquistas e quando temos derrotas. É preciso que em todos os momentos nós possamos confiar em Deus, confiarmos na palavra que Deus tem proferido, nas promessas que Deus tem para cada um de nós. E isso, irmãos, implica em ter fé e dependência de Deus. Se 2015 será um ano difícil, nós não sabemos, mas parece que será. Se os próximos anos serão anos difíceis, nós não temos certeza. Mas a condição histórica parece indicar que sim. Mas é preciso que o povo de Deus coloque a sua confiança em Deus. Não nas circunstâncias, não nos eventos. Nós confiamos em Deus. Se você deseja seguir em frente, apesar da crise, dos problemas e das dificuldades, mesmo com todas essas situações, eu quero convidar neste momento você a ficar em pé, para juntos orarmos e pedirmos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Quem deseja seguir em frente, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, eu convido a ficar em pé, para que juntos possamos pedir a Deus que nos fortaleça e que nos ajude, porque não sabemos como será o futuro. O futuro pertence a Deus, mas as nossas vidas também pertencem a Deus. E se confiamos em Deus, nós enfrentaremos o futuro com esperança no nosso coração. Vamos cantar o hino, Valena vai nos conduzir, vai nos indicar. Aliás, desculpe, Renato vai nos conduzir. Nós vamos em seguida orar, pedindo a bênção do Senhor sobre nós. 352. Cristo te estende a sua forte mão.
Então, irmão, isso, Cristo estende a você a sua forte mão. Segunda-feira, meu cunhado estava bem, passou mal, 2 artérias entupidas, foi para a UTI, colocou 2 stents. Terça-feira estava tudo bem, nós achamos que estava tudo bem. Hoje, novamente, ele retorna à UTI. Nós não sabemos, mas nós, quando confiamos em Cristo, nós enfrentamos toda e qualquer situação, confiantes de que Deus vai nos conduzir. Vamos orar? Pai de amor, reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. O nosso futuro não nos pertence, mas pertence ao Senhor. O nosso desejo é que ele seja para a honra e glória do nome do Senhor. Nós pedimos que isso aconteça em nossas vidas. Que o Senhor nos dê a coragem, a capacidade de seguirmos em frente na busca de cumprirmos a tua vontade. E que nós possamos estar preparados para enfrentar toda e qualquer situação, confiantes nas promessas que o Senhor tem feito a cada um de nós. Promessas para esta vida aqui neste mundo, mas acima de tudo promessas para a nossa eternidade. Sabemos que somos do Senhor, que a nossa vida pertence a Ti, e que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Nos abençoa, Senhor, nesta noite, nos conduz, nos orienta em meio às nossas lutas, para que nós possamos enfrentá-las com esperança, com paciência, na total certeza de que o Senhor há de guardar o nosso tesouro até aquele dia, como diz a tua palavra. Abençoa a vida dos nossos irmãos, de cada um nas nossas vidas. Abençoa esta igreja e nos conduz a cada dia conforme a tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós ouviremos uma mensagem musical com a Lília. Não estava aqui no programa.